estava indo lá para acompanhar o próprio julgamento. E o que aconteceu? Como você mencionou aí no começo do programa, foi uma ida em vão, não só do Gabigol, também dos advogados e também da testemunha, o doutor Márcio Tanuri, chefe do Departamento Médico do Flamengo. Porque quando eles chegaram lá, eles souberam que o julgamento foi adiado. Motivo? Nada foi passado. Foi apenas adiado e não tem uma nova data. Pô, mas não dava para avisar antes? Pois é, eu achei uma tremenda falta de respeito com todos os envolvidos na situação. Eles viajaram, gente. Custava avisar antes, ó, não vai ter o julgamento. Esperou chegar lá, o jogador chegar até lá. Aliás, mês que vem, né? Pode ser mês que vem, pode ser só em novembro. Pode ser só em dezembro. Entendeu? Na faixa toda. É isso aí. Até lá, o Gabigol pode continuar atuando, pode continuar treinando sob efeito suspensivo. Só que a gente está falando de um atleta, de um ser humano. Imagina como é que fica a cabeça desse atleta, desse ser humano, trabalhando com a incerteza. Porque é uma incerteza, sabe? Ele vai continuar dormindo, botando a cabeça no travesseiro e pensando, meu Deus, e se eu for punido? Como é que vai ser a minha vida daqui para frente? Como é que vai ser? E outra, tem uma boa pergunta que fica gosto. A punição foi mantida, se a punição for mantida, ele fica até abril punido, porque foi quando ocorreu a situação? Não sabe também, vai depender do julgamento. Quanto tempo ele ganhou a princípio? 2 anos, só que ele já havia cumprido 1. Entendeu? Aí ele cumpriu o que não cumpriu. Exatamente. É o passou mosca, mas eu joguei, mas já cumpriu. Perfeito. E aí ele teria que cumprir mais 1 até abril. Só que se o julgamento acontecer em agosto, dando um exemplo, hipoteticamente aqui falando, pode acontecer ele ter que ser punido até agosto. Entende? Vai depender do julgamento, depende dos juízes. Os próprios advogados... Porque se fosse até abril, ele vai realmente para a Suíça, volte sem nada, volte sem nada, quando vê, chegou abril, e se ele tomar realmente a punição, vai ficar 1, 2, 3 meses e tá tudo certo. A gente estava falando de um cara que ia ser punido 2 anos. Agora, se realmente isso vai... Aí o negócio fica diferente. Agora, se for realmente até abril, show. Eu acho que ele fica até um pouco mais aliviado. Boa tarde, Fernanda, Veni, galera de casa. Que bagunça, né? Eu acho que eu só posso falar dessa forma. Porque se ele cometeu algum delito e for comprovado que ele cometeu, ele deveria cumprir a suspensão. Teoricamente, ele foi punido por 2 anos. 1 ano ele jogou. Aí ele conseguiu um efeito suspensivo aí, por 2 meses parado no máximo. Um mês parado. Aí ele já tá jogando de novo. Aí vamos dizer que esse julgamento seja só no segundo semestre, que eu acho um absurdo também ter feito o jogador viajar até a Suíça. Hoje em dia, se isso fosse 95, aí tudo bem, a gente está em 2024, uma mensagem resolve isso. E aí fez o jogador ir lá para a Suíça, para mim é um completo absurdo. Para mim tudo uma bagunça, porque mesmo se ele for punido, aí punido até abril, cumprindo a pena que ele tinha inicialmente. Então ele não foi punido, na verdade ele ficou 2, 3 meses sem jogar. Então eu espero que o Gabigol não pare de jogar, pro bem do Flamengo, pro bem dele também. Pessoalmente, acho que já foi Mas assim, eu não tô entendendo nada, porque 2 anos não é, 1 ano não é, viagem não tem julgamento, aí adia o julgamento, vai ser pro ano que vem? Vai ser pra agora? Que bagunça. Aí o Rafael Carlos mandou aqui no Twitter, uma responsabilidade do próprio Gabriel. E a gente já destacou isso aqui inúmeras vezes, assim, que isso é realmente um recado não só para ele, mas para qualquer outro atleta de futebol que pense em achar o doping, né, o exame de doping, e queira de alguma forma não seguir as regras, que não são tantas regras assim, mas são regras chatas, mas são regras, né, gente? Regras básicas. São básicas, mas são chatas, mas tem que ser seguidas, não tem jeito. Esse é o preço que paga um atleta de alta performance, não só um jogador de futebol. Mas a gente sempre traz aqui uma grande realidade, a nossa opinião, e sempre olha o lado do ser humano. É claro, está passando por isso, ele fez por onde, né? Mas a gente também pensa que, poxa, então que ele seja punido ou não. Agora, ir até lá, esperar, voltar, pagar por uma logística cara. E isso está acontecendo graças ao Gabigol, gente. A gente já falou milhões de vezes, mas nada justifica a bagunça que está ocorrendo nessa situação, envolvendo várias pessoas. Por exemplo, o Márcio Tanuri, chefe do Departamento Médico do Flamengo, nada tem culpa nessa situação. E ele também está sofrendo, porque ele também viajou à toa. Então, na boa, não tem como. Eu entendo que é culpa do Gabigol, mas não justifica essa bagunça que estão fazendo com ele e até mesmo falta de respeito. Não só com o Gabigol, mas com todos os envolvidos nessa situação. Ô, Vene, e os desfalques? São muitos desfalques?
São muito, porque durante a Copa América, são vários, e desfalques durante muito tempo. 6 ou 7. Mais de 40 dias sem esses jogadores que vão disputar a Copa América. Varela, Vinha, De La Cruz, Arrascaeta, Pulgar. São 5 jogadores. E eu falo aqui sem medo de errar. O Flamengo é o time brasileiro mais prejudicado durante a Copa América. Não só em quantidade, mas também em qualidade. São 5 jogadores titulares hoje no Flamengo. É impossível você achar um substituto, por exemplo, do De La Cruz no elenco do Flamengo hoje. Fazer a função que ele faz, hoje no Flamengo não tem ninguém que faça. Pode ter o Gerson fazendo a função de segundo volante. O Arrascaeta tem o Lohan, que pode fazer a função que ele faz. O Varela tem o Wesley. O Vinha pode ter o Ayrton Lucas, que está se recuperando de lesão muscular. Mas, sem sombra de dúvidas, a CBF deveria parar e analisar, porque não faz o menor sentido isso. O Flamengo e outros clubes, por exemplo, o Internacional vai ser outro muito prejudicado. Vai perder o Rocher, vai perder o Ené Valencia, são jogadores titulares também. O São Paulo vai perder o Rafael, goleiro, que é um jogador extremamente importante, a gente está falando de goleiro. O Atlético Mineiro vai perder o Arana, hoje o melhor lateral esquerdo do futebol brasileiro. Então, na boa, assim, o futebol, a gente não sabe o que vai acontecer durante o Campeonato Brasileiro, por isso que eu falo que será um período crucial. Qualquer coisa que a gente parar e analisar aqui pode mudar, porque são 9 rodadas. O Flamengo, durante 9 rodadas, não vai ter 5 jogadores. O elenco é bom, porém, exemplo, vamos lá, o Lohan se machuca, quem vai substituir? Esse é o grande problema. E a gente está falando de 9 rodadas, 42 dias, se eu não me E engano. tem um outro ponto. A gente está falando, acaba dia 13 de julho, né? A 14 de julho acaba a Copa América. Vamos dizer aí que o Uruguai vá até a final, o Brasil, enfim, jogadores que vão até a final. E a gente está falando de um desgaste físico, eu não sei, porque eles estariam